Olá a todos, sou o professor Fabrício Fontes e vou ministrar uma aula sobre a filosofia estoica. A filosofia que se volta para a virtude enquanto um meio de obter a felicidade. Essa aula será focada mais no primeiro estoico, no fundador dessa escola, que é Zenão de Cítio, distinto do outro famoso Zenão da filosofia, Zenão de Eleia, que foi discípulo de Parmênides. A filosofia estoica teve uma grande duração, teve um grande número de integrantes, mas veremos aqui o essencial de sua doutrina, ou os princípios gerais do estoicismo. A filosofia estoica foi fundada por Zenão de Cítio, aqui seu busto, nascido aproximadamente em 333 e vivendo até 263 a.C. Viveu durante o período chamado helenístico, período após a conquista da Grécia pelos macedônicos e também a difusão da cultura grega pelo antigo Império Persa. Por esse busto de Zenão, é possível perceber que suas características faciais são distintas da maior parte dos filósofos que estudamos, filósofos da Grécia. Isso porque Zenão não era grego, ele era fenício. Os fenícios, um povo da região chamada Levante, ali perto de Israel, da Síria, e o próprio Zenão seria oriundo da ilha de Chipre, uma ilha no extremo oriente do Mediterrâneo. Fenícios, um povo que, em alguns aspectos, se assemelhavam aos gregos. Era um povo de navegantes, de comerciantes. Teriam inventado o primeiro alfabeto do mundo. O próprio termo alfabeto, as letras alfa, beta, são do fenício. E os gregos tomaram para si esse alfabeto, substituindo então sua antiga escrita, a escrita micênica, que era mais complexa, adaptando o alfabeto fenício, criando o alfabeto grego. E depois, os romanos, no centro da Itália, quando se tornaram poderosos, adaptaram novamente esse alfabeto e criaram o alfabeto que usamos hoje, que é o latino, os caracteres que ainda usamos. Aqui nessa foto, a ilha de Chipre, onde Zenão teria nascido. Por Zenão não ser grego, existem várias versões transmitidas pela tradição acerca de como ele ingressou na filosofia, como foi a sua iniciação filosófica. Diógenes Laércio, com seu livro Vidas e Doutrinas, é uma grande fonte para todos os filósofos do período helenístico. É a principal fonte para Epicuro, uma grande fonte para os cínicos, para o ceticismo antigo e também para o estoicismo, principalmente acerca de Zenão, o fundador da doutrina estoica. Então, assim como no que se refere a essas tradições filosóficas, também no estoicismo, o Vidas e Doutrinas será uma grande fonte de informações. Segundo Diógenes Laércio, Zenão teria perguntado ao oráculo, o oráculo de Delfos, o que ele deveria fazer para viver da melhor maneira. Na pintura aqui, um homem sacrificando ao oráculo e perguntando-lhe, porque o oráculo era a voz dos deuses na terra, a voz de Apolo. Quando Zenão perguntou o que ele devia fazer para viver do melhor modo, o oráculo paradoxalmente falou: para você viver do melhor modo, você deve se igualar aos mortos. Viverás do melhor modo, sendo como os mortos. E o que isso quer dizer? Zenão deveria morrer? Ora, o que o oráculo diz deve ser interpretado, e aquele que é mais sábio interpreta da melhor maneira. Zenão compreendeu da maneira correta, diz Diógenes Laércio, e passou a ler os autores antigos. Igualar-se aos mortos é ser como Platão, como Sócrates, como os filósofos que viveram antes. Daí teria partido o interesse de Zenão pela filosofia, segundo essa primeira versão.
Uma outra versão, também narrada no mesmo livro, conta que o pai de Zenão, um comerciante fenício, viajava comumente até Atenas, até o Pireu, que era o maior porto da Grécia, o Empório da Grécia, como era conhecido. E quando voltava de lá, após vender suas mercadorias, sempre trazia livros de filosofia, livros de socráticos, então, portanto, de Platão, livros de Xenofonte, talvez dos cínicos, como Antístenes, que era discípulo de Sócrates. E com esses livros, Zenão, ainda em Chipre, primeiro se educou. Nessa imagem aqui, mostrando um livro do tipo de um códice, um livro nesse formato que nós usamos ainda hoje. No caso da Grécia helenística, esses livros aqui seriam na forma de rolos de pergaminho ou rolos de papiro. Conta-se ainda que, quando Zenão tinha 30 anos de idade, viajava para Atenas em seu navio, carregado de especiarias, para vender. E, por uma fatalidade, o seu navio naufragou perto do Pireu. Zenão conseguiu se salvar e foi até Atenas. Isso qualquer um veria como uma tragédia. Perdeu seu navio, perdeu sua riqueza, sua fonte de renda. Porém, mais tarde, Zenão teria agradecido esse fato, porque foi isso que lhe permitiu tornar-se um filósofo. Ele naufragou em Atenas, a cidade da filosofia. Após esse naufrágio, ele estava, segundo a história, sentado numa banca de livros, numa loja de livros em Atenas, lamentando-se de início, porém ouvindo alguém que lia o Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, o livro de Xenofonte. E conforme ouvia essa leitura, ou então ele mesmo lia, Zenão foi ficando cada vez mais admirado com a figura de Sócrates. Ficou tão impressionado com o que leu que perguntou ao livreiro: onde eu posso encontrar um homem igual a esse aqui do livro? Sócrates eu sei que já morreu, mas existe outro ainda vivo que seja tal como ele? Naquele momento exato, passava pela rua o filósofo Crates. Crates, cão puro, o terceiro dos cínicos em importância, discípulo de Diógenes, o cão. E o livreiro falou: segue aquele homem. Aquele é como Sócrates. E desde então, Zenão passou a estudar filosofia com o cínico Crates. Aqui, outra pintura com um anacronismo, mostrando Crates com roupas impróprias de um grego e lendo também um livro que não existia nesse formato em sua época, mas é como o pintor o imaginou. A filosofia que Zenão iria fundar, que ele iria desenvolver, teve alguma inspiração no cinismo, de Crates e outros. Porém, também teve outras inspirações. Uma das principais, a filosofia socrática. Aqui, a pintura mostrando Sócrates recebendo a jarra de água suja jogada por sua mulher, Xantipa. Era uma mulher proverbialmente muito furiosa. A filosofia de Zenão também tem alguma inspiração, pelo que parece, na filosofia de Heráclito, principalmente em questões de física. Então, cínicos, Sócrates e Heráclito. Eu diria que a principal influência seria Sócrates, até porque ele, de certo modo, dá origem ao cinismo. O cinismo de Antístenes seria a filosofia socrática levada ao extremo, ou o seu modo de vida, a sua autarquia, sua resiliência e até impassibilidade, como mostrado aqui. Após um tempo, estudando com Crates, Zenão decidiu deixá-lo e seguir seu próprio caminho, ou então estudar com outro filósofo. Quando ele fez isso, o cínico Crates o puxou pelo manto para impedi-lo de sair. E aí Zenão disse: Crates, os filósofos dispõem de um excelente meio para mover os outros, e é pelos ouvidos. Convence-me, então, a ficar contigo. Porém, se me segurares
e me impedires pela força de ir, manterá aqui meu corpo, mas a minha alma estará longe de ti. Então Crates o deixou ir, já que ele não pode convencê-lo. Essa história aqui simbolizando que o estoicismo tem raízes na filosofia cínica, porém dela diverge. Diverge por princípios teóricos, ou seja, pelo ouvido, como Zenão diz a Crates. E por que a filosofia que Zenão iniciou tem esse nome, estoicismo, e os filósofos são chamados estoicos? Ora, porque Zenão em Atenas era um estrangeiro. Ele não teria ali uma escola que ele mesmo fundara. No entanto, após haver estudado filosofia, ele passou a ensinar em um prédio público, uma construção localizada nos limites da Ágora de Atenas, um pórtico, o Pórtico Pintado, com várias pinturas do famoso Policletos. Segundo alguns, seria tão bom que as flores pintadas por ele confundiam os pássaros que vinham tentar sorver-lhes o néctar. Pórtico, em grego, se diz stoa. Então, aquele que ensinava no pórtico ficou conhecido como estoico, e os que vinham também ouvi-lo ficaram conhecidos como os estoicos, aqueles da estoa, os do pórtico. Então, estoico é um nome derivado do local, assim como os acadêmicos da Academia de Platão, porque ficava próximo ao templo dedicado a Academos. Ou, de um modo similar, os peripatéticos, aqueles que passeiam, que Aristóteles ministrava suas aulas enquanto passeava. Aqui o livro Vidas e Doutrinas, de Diógenes Laércio, que é a grande fonte sobre vários filósofos cujas obras se perderam na história. Dentre esses, os filósofos do estoicismo, o mais antigo, a começar pelo Zenão. A filosofia de Zenão, assim como aquela de Sócrates e também dos cínicos, tornou-se conhecida não apenas por seus princípios teóricos, mas também pela própria figura do filósofo que a praticava. Tornou-se proverbial a firmeza de caráter e a dedicação aos estudos de Zenão. Por consequência, diziam, tão moderado quanto Zenão. Tornou-se o exemplo, o arquétipo da moderação, da temperança. Zenão evitava multidões e festas. Ele preferia manter-se apenas com um pequeno número de amigos. Dizia que ele caminhava com 2 ou 3 pessoas no máximo, evitava a turba, evitava festas. No entanto, era capaz de se adaptar à circunstância. Quando o convidavam, ele ia. Diziam que ele tentava sentar-se ou reclinar-se sempre nas beiras, porque assim pelo menos de um lado ficaria livre. Em alguns relatos falam que ele se esgueirava das festas. Ia lá, ficava um tempo e depois saía, quando possível. Em tudo era muito moderado, só que não chegava ao extremo dos cínicos, aqueles que recusavam todo o tipo de prazer possível. Quando um dia perguntaram, Zenão, por que você bebe vinho? Ele disse, os grãos que comemos são duros, porém, quando os pomos na água, também amolecem. Ou seja, ele mantinha-se na firmeza, porém não recusava, não chegava ao extremo de recusar tudo, como fazia o seu mestre, Crates, o cínico. Por conta de sua moderação, de seu autodomínio, Zenão teria vivido até uma idade bastante avançada. Um comentador antigo chega a dizer que ele viveu 98 anos. Talvez um exagero, mas outros dizem que viveu até a velhice sem nunca ficar doente, sem nunca experimentar o sofrimento do corpo. Uma anedota conta que, quando ele já estava bem velho, ele caiu e quebrou o joelho. Colocando então a mão no chão para se apoiar, falou: Por que me chamas, se já vou? Ou por que me convocas, se vou por mim mesmo? Falando com a morte. Ele viveu bem,
porém não tinha imoderado apego à vida, e também não teria imerecido temor da morte, mas a ela se dirigia livremente. Zenão teve a admiração do rei Antígono, que era um dos grandes reis que herdaram o império de Alexandre, que o dividiram entre si. Porém, embora tivesse um amigo tão poderoso, Zenão não se serviu da influência ou da riqueza de Antígonos. Inclusive, conta-se que, uma vez, Antígonos convidou Zenão a ir até a sua corte. Enviou-lhe uma carta que está reproduzida por Diógenes Laércio, dizendo que se considerava mais feliz do que Zenão, segundo a concepção tradicional grega de felicidade, pela sua riqueza e poder, porém inferior em virtude, e que chamava Zenão para viver em sua corte, educar ao rei, porque assim educaria também aos súditos do grande reino de Antígonos. Zenão, estando já velho, respondeu que iria se pudesse, porém, dadas as circunstâncias, enviava ao rei seus discípulos, que não lhe eram inferiores em virtude, porém lhe eram superiores em vigor físico, devido à idade. Aqui, os grandes reinos helenísticos, como o reino Seleucida, de Seleucos, um dos generais, o reino Ptolomaico, que era o Egito. De todos esses reinos aqui, o mais duradouro foi o reino Ptolomaico. Caiu apenas na época de César, sendo Cleópatra descendente de Ptolomeu. Quando Zenão morreu, ele foi honrado pelos cidadãos de Atenas, por sua contribuição para a educação dos jovens e também pela sua vida exemplar, que em si mesmo contribui para a formação da cidade como um todo. Diógenes Laércio relata a decisão dos atenienses de honrá-lo, e fala também que talvez teria sido recomendada pelo rei Antígonos. Nessa época, a cidade de Atenas não era plenamente livre como fora no tempo de Platão, porém mantinha ainda uma certa autonomia. Suas instituições funcionavam ainda, embora em certos aspectos estivesse subordinada aos reis macedônicos. Aqui uma estátua moderna de Zenão de Sítio. Vejamos então os principais fundamentos da filosofia estoica, suas bases, tal como fundadas por Zenão e pelos primeiros estoicos. Essa escultura aqui retrata o estoico Sêneca e o jovem imperador Nero. Sêneca tentando ensinar ao Nero, que resiste. Já é um estoico da era imperial, mais tardio. Aqui veremos as doutrinas dos primeiros estoicos, principalmente de Zenão. Zenão de Sítio, tal como Epicuro e também outros filósofos do período helenístico, escreveu vários livros, um grande número de obras. Porém, de todas elas restam apenas fragmentos e testemunhos. Nenhum livro sobreviveu até nós. Desse modo, a doutrina estoica antiga pode ser apenas reconstruída. Nós não a temos completa e não a temos em primeira mão. Como os livros de Zenão e de seus seguidores não nos chegaram, é também difícil determinar o que foi dito especificamente por cada estoico. Vou falar aqui da doutrina da escola estoica, várias atribuídas ao próprio Zenão, outras que são melhor ou mais adequadamente atribuíveis a discípulos dele ou continuadores posteriores. O que possuímos do estoicismo antigo, portanto, é uma amálgama de doutrinas. No entanto, elas são unificadas por alguns elementos fundamentais, elementos que definem o que é o estoicismo propriamente. Esses veremos agora. Em primeiro lugar, se deve destacar que a filosofia estoica se opõe à filosofia cética, no aspecto de que os céticos recusavam-se a proferir juízos dogmáticos. Dogma seria uma opinião estabelecida, uma verdade, uma afirmação
Dizer essa parede é azul já é um dogma. Os céticos, como Pirro e seus seguidores, diziam que os filósofos diferentes haviam dito muitas coisas divergentes, haviam discordado acerca de muito. Um diz que tudo muda, tudo flui. Outro diz que o ser é imóvel. Um diz que as essências de todas as coisas são eternas e imutáveis e existem fora das coisas. Outro diz que não existem essências. Outro ainda fala que existem, porém estão nas próprias coisas materiais e não fora delas. Ou seja, há uma grande divergência de opinião. E qual está correto? O cético diz que não é possível saber qual está correto, qual está errado, de modo que a única opinião sensata é de fato não opinar, é abster-se de julgar, suspender o juízo. Então eles são contra o dogmatismo. No caso dos estoicos, é o oposto. Eles falam: é possível sim saber algumas verdades, ou pelo menos saber qual opinião é melhor que a outra, qual é mais confiável. Então a filosofia estoica, dessa perspectiva, é uma filosofia chamada pelos céticos dogmática, filosofia que afirma certas coisas. Os estoicos começam dividindo a filosofia em três partes: lógica, física e ética. Uma divisão que também se encontra de modo semelhante na filosofia epicurista, apenas substituindo a lógica pela canônica. Essas três partes da filosofia são consideradas estreitamente interligadas entre si e devem ser estudadas conjuntamente. Você só vai compreender adequadamente a ética se compreender também a física. E para compreender a física, deve compreender a lógica em suas várias divisões. Os estoicos divergem apenas acerca de qual deve ser estudada primeiro e qual em seguida, acerca da ordem em que se deve aprender tais áreas da filosofia. Zenão começava pela lógica. Dizia que se deve primeiro estabelecer os princípios, compreender como se compreende. Então, partia para a física, que é o estudo do mundo natural, e por último estava a ética. Por último, na ordem em que deve ser estudada. Porém, em ordem de importância para o ser humano, a ética viria primeiro. A ética é a parte mais importante da filosofia. Isso na opinião de Zenão, mas também de outros filósofos de sua época, como o próprio Epicuro. Você estuda a lógica, estuda a física, visando o conhecimento perfeito da ética, visando o que a ética vai lhe conferir. Bom, então comecemos pela lógica estoica. A lógica havia sido desenvolvida já num nível bastante elevado, antes dos estoicos, por Aristóteles, na geração imediatamente anterior à de Zenão. Os estoicos, porém, fazem a lógica progredir ainda mais. A lógica estoica era complexa e dividida em várias partes. Falam das partes da lógica enquanto, por exemplo, a dialética, que é a disciplina responsável por distinguir os conceitos e também pela argumentação. A retórica, aqui retratada, enquanto técnica voltada à persuasão ou à melhor maneira de comunicar-se. A gramática, acerca da correção dos nomes, do uso próprio da linguagem. E também incluíam, na lógica, aquilo que hoje entenderíamos por epistemologia, teoria do conhecimento. A lógica, portanto, abarca todos os princípios acerca do que podemos conhecer, como conhecemos e também como comunicamos o conhecimento. Mas o princípio de tudo é a obtenção. Então, a lógica estoica se ocupa do modo pelo qual obtemos o conhecimento. E segundo os estoicos, essa percepção inicial das coisas se dá por meio de uma apreensão clara da realidade. O princípio de todo conhecimento, na visão deles, não seria um princípio puramente racional, algo abstrato, mas é um conhecimento empírico, é uma apreensão da realidade,
que se dá por meio dos sentidos e da alma. Eles falam de uma impressão mental, em grego fantasia, que é o mesmo termo que era usado para se referir a algo como isso aqui mostrado, uma marca deixada na cera por um selo, ou uma marca que se imprime no barro, num pote, para selá-lo. Essa impressão, tal como ocorre na matéria aqui, ocorreria também no ser humano, ocorreria na alma, ao captar a realidade. Você ver uma coisa e ter essa imagem mental e essa memória da coisa seria como se, de algum modo, fosse impresso aquilo na sua alma. Não uma impressão física, uma figura, tal como aqui, mas algo análogo a isso. Ou seja, é algo que deriva de fato da coisa, que não é uma criação pura de sua mente. Essa apresentação ou impressão clara de que falam os estoicos difere daquilo que experimentamos no sonho ou na imaginação. Nós podemos visualizar, por assim dizer, coisas que não existem, coisas que não correspondem à realidade, como animais fantásticos, tais como esses. Porém, essas visualizações, essas imaginações, não possuem a mesma clareza que a impressão obtida diretamente pelos sentidos. Ao observar um cavalo e observar uma águia, e depois imaginar um Pégasus, você não imagina com a mesma clareza com que aquelas imagens que você vê são percebidas. Então, o sonho e a imaginação carecem da mesma distinção e também da mesma perfeita ou adequada conformidade com o que existe. Você não imagina de modo correspondente a uma coisa, tal como você a contempla, como você a experimenta na impressão sensorial. As impressões na alma podem advir tanto dos sentidos quanto do próprio pensamento. Fazem essa ressalva. É uma impressão que deriva não apenas de fora, mas pode advir da sua própria alma. Por exemplo, quando você concebe uma forma geométrica. Se eu digo hexágono, as minhas palavras não transmitem a forma dessa figura. Porém, se você a compreende, um polígono de 6 lados, na sua alma se forma uma impressão clara, uma impressão que corresponde ao que a coisa é de fato. Então, nesse caso, é uma impressão que advém, de certo modo, da própria alma e não diretamente dos sentidos. Embora tenha como base, se possa dizer, figuras que você viu no mundo, ou pelo menos os princípios gerais, o princípio de linha, de ponto, de espaço. A lógica estoica, com suas divisões acerca da essência do ser, divisões ontológicas, da linguagem e conceitos, divisões gramaticais, é vista como necessária ao conhecimento da física e da ética. Você deve primeiro compreender como se conhece, deve compreender o que é a linguagem, como ela se relaciona com aquilo que você conhece, para então, de fato, buscar o conhecimento da física e da ética. É na física estoica que se observa alguma inspiração na filosofia de Heráclito, mas também de outros filósofos, possivelmente, como Platão. Por exemplo, uma possível inspiração platônica é o fato deles considerarem como princípios do cosmos dois aspectos, um passivo e o outro ativo. O princípio passivo seria a matéria, uma matéria sem qualidade, sem forma, sem cor, apenas a matéria mais básica. E o princípio ativo seria Deus ou o demiurgo, chamado também de Zeus ou mente, que seria aquilo que move e ordena a matéria. Aparentemente, tem alguma semelhança com o que é dito por Platão no Timeu, que ele fala da matéria originária, da chora ou Hiller, talvez até como o espaço onde as coisas estariam, que existe por si, existe eternamente, e há um demiurgo que a informa.
Porém, Platão introduz ainda um terceiro elemento, que seriam as ideias, os arquétipos ideais de todas as coisas, que são, de fato, até superiores ao próprio demiurgo, que meramente as contempla e, contemplando-as, as imprime na matéria, dá à matéria as suas qualidades. Zenão e os estoicos excluem esse mundo das ideias, esse mundo suprassensível. Mantêm, porém, a matéria primeira e o demiurgo, ou a mente, ou Deus, que a altera. E assim como na filosofia platônica, os dois princípios, a matéria originária, indiferenciada, e essa inteligência universal que a move, que a altera, as duas coisas são eternas. Elas não são engendradas, não surgiram em nenhum momento, e não são também perecíveis. Porém, tudo aquilo que deriva dessa matéria primeira, tudo que é formado pelo demiurgo do cosmos, incluindo o próprio cosmos como um todo, entendendo-se por cosmos o universo ordenado, com a Terra, o Sol, a Lua, tudo isso é perecível, pois foi gerado, e tudo que é gerado um dia perece. A mente ou razão universal, esse Deus de que falam os estoicos, perpassa todo o cosmos. Embora alguns digam que esteja mais em algumas partes do que em outras, ou penetre mais em certas áreas do que outras. Isso seria uma forma, talvez, de panteísmo. O Deus não é visto como algo que está fora do espaço, que existe de modo totalmente distinto do cosmos, porém ele permeia toda a realidade. Então, de certo modo, ele tem volume e forma, que seria a forma do próprio cosmos, ou da matéria, quando transforma-se. O cosmos dos estoicos é pensado enquanto único e esférico. Epicuro, da escola rival, havia dito, assim como Demócrito antes dele, que existem muitos mundos, de fato, infinitos mundos, no universo infinito, no vazio infinito, permeado por uma quantidade infinita de átomos. Os estoicos, porém, assemelham-se mais a Platão e Aristóteles, dizendo que existe apenas um cosmos, formado pela Terra no centro, imóvel e esférica, e os astros que giram em torno da Terra. Além disso, não existe outro cosmos, não existe outra Terra, outra Lua, outro Sol. No entanto, Aristóteles dizia que o cosmos é eterno. Ele pensava que nunca havia surgido e que também nunca pereceria. Platão diz que, de certo modo, o cosmos é engendrado pelo demiurgo. Se pode argumentar se isso ocorreria no tempo, de fato, se haveria um momento em que o demiurgo fez isso. Porém, pelo menos em princípio, o cosmos surge. O cosmos depende da ação desse demiurgo. Porém, uma vez que ele o fez, ele permanecerá. Permanecerá para sempre. Não irá jamais ser destruído. Os estoicos, porém, dizem que, já que o cosmos surgiu, já que ele foi formado, a matéria alterada pela mente, um dia ele irá também perecer, para de novo surgir, pois o que é eterno são apenas os dois primeiros princípios. Como os filósofos estoicos dizem que o universo foi, de certo modo, formado por uma divindade, eles acreditam na providência divina, ao contrário do que pensavam os epicuristas. Epicuro acreditava nos deuses, assim como outros de sua escola, como Lucrécio, muito depois. Porém, em sua visão, os deuses existiam apenas na perfeita felicidade, na perfeita tranquilidade. Os deuses não interferiam no mundo, não se ocupavam com as coisas mundanas. Viviam talvez no intermundo, fora do mundo, sendo eles mesmos materiais. Na visão estoica, os deuses existem também, mas eles interferem no mundo. E o sábio é amigo dos deuses. Então, eles não viam como um erro
o sábio apelar aos deuses, porém, desde que o fizesse de modo justo, e não por coisas vulgares. Uma característica interessante da filosofia estoica, da visão que eles têm dos deuses, é que parecem conceber a divindade originária como ramificando-se nas divindades particulares. Ou então, os deuses individuais, entendidos como todos os aspectos da divindade única. O deus estoico recebe os nomes dos deuses particulares conforme as suas atividades. Por exemplo, enquanto o governante do cosmos é chamado Zeus, enquanto aquilo que concede a vida ao mundo e faz surgir os seres vivos recebe o nome de Deméter, deusa da agricultura, enquanto é possuidor de sabedoria, recebe o nome de Atena, e assim por diante. De modo que talvez concebessem todos os deuses do panteão grego, e até além, como um só ser, dividido artificialmente em suas várias determinações pelos seres humanos. O cosmos, o mundo, o universo, na visão estoica, é concebido como algo que de tempos em tempos é formado e perece. Eles acreditavam que o mundo iria perecer numa conflagração universal, iria perecer em fogo. O fogo, que era o elemento principal na filosofia do pré-socrático Heráclito, perecerá, porém, de novo irá surgir. Esse ciclo de devastação e criação se repetiria pela eternidade. Os estoicos falam que existe apenas um cosmos significando este ordenamento que tem a Terra em seu centro. Além do cosmos em que vivemos, não existe outro. Porém, alguns defendiam que, fora do perímetro das estrelas, estaria o vazio. E esse vazio seria infinito. Não teria nada, porém, estenderia-se infinitamente. Outros parecem ter dito, de um modo semelhante a Aristóteles, que fora do cosmos não há nada. Não faz sequer sentido dizer isso. O cosmos é tudo, então não há. Os filósofos estoicos, em sua física, afirmam que o Sol é maior do que a Terra e é composto de um fogo puro, um fogo mais puro e mais quente do que aquele que podemos experimentar no mundo. A Lua, por sua vez, estaria mais próxima da Terra do que o Sol. Eles imaginam o Sol como distante e a Lua refletindo a luz do Sol, não emitindo sua luz própria, tendo uma composição semelhante à da Terra. Então, os estoicos imaginam que a Lua seria similar à Terra, divergindo dos peripatéticos, que diziam que a Lua seria composta de éter, seria uma esfera perfeita. Então, nesse aspecto, os estoicos estavam mais próximos do que hoje entendemos enquanto a verdade acerca desse fato. Na antiguidade também, muito se discutia acerca do tamanho do Sol. Um homem que afirmou certa vez que o Sol teria um tamanho equivalente ao do Peloponeso, tamanho de metade da Grécia, foi chamado de louco. Os estoicos, porém, corretamente, diziam que o Sol é maior que a Terra, porque está muito distante e ainda assim consegue iluminar todo o céu de uma vez só. Então também nesse aspecto acertaram. Embora se suponha, pensavam ser o Sol apenas um pouco maior do que a Terra, e não milhares de vezes maior, como de fato é. Eles defendem que todos os astros, assim como a própria Terra, possuem um formato esférico. A Terra é vista como uma esfera que está imóvel no centro do cosmos. O que se move são as coisas que estão no entorno da Terra: a Lua, o Sol, as estrelas e planetas, tudo girando em torno do mundo esférico. De um modo geral, se pode entender a física estoica como tendente ao materialismo, porque eles consideram que tudo que produz um efeito ou que padece é um corpo. Por exemplo,
eles diziam que a voz é um corpo, porque a voz causa um efeito. Você escuta, não poderia afetar os seus ouvidos se não fosse um corpo. Do mesmo modo, a alma humana é também corpórea, porque a alma padece, a alma sente, experimenta o mundo, comanda o corpo, então ela deve ser também um corpo. Eles imaginavam como um corpo mais sutil, como algo semelhante a um sopro, pneuma, espírito, que tem de fato esse sentido original, ou ao calor, ao fogo. E o próprio Deus é visto como algo que está em toda a natureza. Está não no sentido da onipresença do Deus cristão, onipresença que seria não física, mas ele é visto como de fato fisicamente presente, permeando o cosmos, em algumas partes mais do que em outras. Eles defendem que Deus não tem forma humana, embora os gregos imaginassem os deuses como antropomórficos, Zeus como um homem, Hera como uma mulher, e até comportando-se como homem e mulher. Na visão estoica, Deus não tem forma humana, mas se pode dizer que ele tem uma forma, já que ele assume a forma do próprio cosmos, pois o pervade, de modo que não parecem concebê-lo como imaterial. Deus estaria imiscuído à própria matéria do cosmos, embora não fosse ele mesmo dessa mesma matéria, já que ela é o segundo princípio, é o princípio passivo, e Deus o princípio ativo. A física refere-se ao estudo da natureza, e a natureza, na visão estoica, é vista como uma capacidade movida por si mesma. Natureza, em grego, é physis. Physis faz referência ao brotamento, ao surgimento, como dessas plantas aqui, do solo. A natureza, na visão estoica, é aquela capacidade automovida que tudo faz no tempo certo, do modo correto, e conserva pela duração determinada. Quando as plantas emergem do solo, quem determina isso é a natureza. Quanto tempo vive um ser humano? Quando a velhice se abate sobre ele? Também isso a physis determina, a physis que produz. A natureza, na visão estoica, não é uma coisa cega, o resultado de movimentos aleatórios da matéria, que por acaso forma seres vivos ou gera os movimentos que percebemos no mundo por meros choques materiais, por mera necessidade. A natureza opera segundo princípios racionais, porque é obra do Deus ou da razão universal. E assim, ela tem como objetivo, se pode dizer, nos seres vivos, a utilidade ou o prazer. A natureza é finalista na visão estoica. Essa questão da utilidade ou prazer irá também diferenciar o estoicismo novamente do epicurismo. Epicuro e Zenão, e as escolas que fundaram, o jardim epicurista e a escola estoica, tornaram-se rivais, porque elas surgiram na mesma época, na mesma cidade, em Atenas, e, embora tivessem algumas semelhanças, como a ideia de que o fim da filosofia não é puramente teórico, mas é um fim prático, é viver da melhor maneira, eles diferem no modo como pensam ser possível alcançar isso. Uma grande diferença está na concepção acerca do que seria o prazer e de qual seria a sua importância. Zenão, como os epicuristas, considera que o objetivo último da filosofia é um objetivo prático, um objetivo relacionado à ética. Esse é a obtenção da felicidade. E a felicidade, ambos concebem como ataraxia. Ataraxia é imperturbabilidade de alma, ausência de perturbações ou ausência de sofrimentos. Você é feliz nesse estado de ataraxia. E os epicuristas dizem que a ataraxia é um prazer estático, um prazer permanente, derivado da ausência de sofrimentos, distinto dos prazeres ativos, que são aqueles derivados do movimento, um tipo de movimento suave.
como diriam os hedonistas de Cirene. Então, o fim da filosofia, na visão epicurista, seria o prazer. A ataraxia é uma forma de prazer. E o prazer seria o primeiro impulso dos seres vivos. Eles falam que o animal, assim que nasce, busca o prazer que deriva do alimento. Então, o prazer seria o fim último da vida. No ser humano, dotado de razão, se pode compreender que esse fim último, esse prazer, pelo menos a sua forma mais pura e mais duradoura, não é o prazer ativo, mas o prazer permanente da ataraxia. Os estoicos, por sua vez, falam que não é o prazer o primeiro impulso dos seres vivos, mas sim a autopreservação. O ser vivo, assim que nasce, não busca o prazer. Ele busca manter-se vivo, e o prazer seria apenas derivado disso. O animal recém-nascido, que busca o alimento, embora ele sinta prazer no alimento, não tem isso como seu objetivo. O objetivo é alimentar-se para viver. E a natureza, para guiar o animal, colocou ali o desejo pelo prazer, visando, porém, a autopreservação. Então, o prazer é algo secundário, na visão estoica, algo disposto pela natureza como um meio de dirigir o animal na direção daquilo que o preserva, em direção ao que é útil. Assim, o que é útil, de fato, é primeiro. O prazer é um meio de obtê-lo. O prazer, portanto, se dirige ao útil, se submete àquilo que é útil, e é, de fato, um guia adequado aos animais. Já que eles são desprovidos de razão, o prazer lhes dirige na direção dos impulsos que irão preservá-los. Tanto o desejo do prazer quanto a fuga da dor preserva os animais. Mas o homem possui a razão, dada pela natureza, e a razão é um guia melhor do que os impulsos, os instintos, poderíamos dizer. De modo que o homem deve seguir, antes de tudo, a sua razão, e não a esses impulsos. Como o ser humano possui naturalmente a razão, viver racionalmente é algo conforme a natureza humana. O homem viver guiado pelo prazer seria uma vida imprópria, imprópria à sua característica primordial, que é a razão. Embora possua ainda impulsos, como os outros animais, a razão no ser humano deve aperfeiçoar esse impulso, deve sobrepujá-lo e submetê-lo. Levada às suas últimas consequências, se pode dizer que, por essa doutrina, o estoico é indiferente ao prazer, preferindo a razão como guia das ações humanas. O prazer é útil aos animais, porém o homem tem algo melhor do que o simples instinto para guiá-lo. Então, o prazer, para quem tem razão, perde a sua utilidade principal, perde o seu fim, que é dirigir o ser vivo em direção ao que é útil. Se ele já é dirigido pela razão, a razão é um guia melhor. Daí derivaria a indiferença ao prazer. Ele não é visto como um mal, tal como os cínicos diziam, mas é algo que, para quem se guia pela razão, é indiferente. Do mesmo modo que defendem a interferência divina no mundo, ou a providência divina, os estoicos afirmam que nada ocorre por acaso. Eles afirmam que todos os acontecimentos da realidade derivam de uma série concatenada que se inicia com os atos desse Deus ordenador do cosmos. Então, na filosofia estoica, ao contrário da filosofia epicurista, não há espaço para o acaso. Há apenas a necessidade. Mas também não é necessidade cega, porém, uma necessidade que se originou de uma razão suprema. E no caso da razão particular de cada ser humano, ela nos indica que devemos seguir a natureza, pois a natureza é ela mesma, de certo modo, racional. Alguns estoicos chegaram a especular, por exemplo, se os astros possuem inteligência, ou a Terra, se a Terra em si é viva. Mas pelo menos enquanto obra de um ser racional,
a natureza é vista, pelo menos nesse sentido, enquanto racional. E isso inclui a natureza humana. Agir segundo a natureza é agir segundo aquilo que você é. E você é um ser racional, então é agir segundo a razão. Esse é o nosso propósito por natureza. Assim, o fim último humano, para os estoicos, é viver de acordo com a natureza, o que para o ser humano é o mesmo que viver conforme a razão, conforme Deus e o destino. Dito de outra forma, o fim supremo é agir racionalmente na escolha do que é conforme a natureza, que é conforme a natureza para um ser humano. Nesse aspecto, a filosofia estoica pode ter, em parte, se inspirado na filosofia aristotélica, porque, assim como Aristóteles, Zenão e os estoicos defendem um finalismo na natureza. Finalismo não necessariamente intrínseco a cada coisa, devido à sua essência imutável, mas devido à ação de uma inteligência que o fez desse modo. Assim, cada ser, por natureza, tende a alcançar a sua excelência natural. E essa excelência vai variar conforme o tipo de ser. No homem, a excelência que lhe é própria é uma vida dominada pela razão, em conformidade com a natureza. Por isso, os estoicos rejeitam a ideia de prazer como guia das ações humanas, mesmo o prazer tal como concebido pelos epicuristas, que seria não o prazer vulgar, mas um prazer da alma. O guia não deve ser esse. O guia deve ser buscar o que é melhor por natureza para o ser humano, que é agir guiado pela razão. O prazer não é algo que deriva da razão, ele deriva dos impulsos do corpo e mesmo de certas partes da alma, se poderia dizer. A razão não pode ser guiada por isso. Viver conforme a natureza, ou conforme o destino, é o mesmo que viver conforme a excelência, conforme a areté. E isso é a melhor forma de vida possível. Os estoicos tinham essa ideia de que você não deve se lamentar pelo que ocorre contigo, as vicissitudes que te afetam, sem que você tenha escolhido, porque nada, na visão deles, é por acaso. Então você deve conformar-se à natureza, conformar-se ao mundo e ao que ocorre no mundo. Conformar-se não no sentido de aceitar a injustiça, mas de compreender que tudo que ocorre, ocorre por uma razão. E compreender que viver assim é viver melhor. Quando falam em natureza, physis em grego, esse termo pode ser entendido tanto enquanto a natureza universal, o próprio cosmos e sua configuração, seu modo de modificar-se, ou a natureza humana, partilhada por todos os seres humanos, ou ainda a variegada natureza individual, cada homem, cada mulher. Porque, na visão estoica, essas instâncias da natureza não estão em oposição, ou, idealmente, não estariam em oposição, porque todas derivam de um mesmo princípio. Então, a sua natureza deve harmonizar-se à natureza humana, e a natureza humana, em si mesma, está harmonizada à natureza do todo. O homem foi feito para viver no mundo, tal como ele é. Portanto, ele não é como um estrangeiro no mundo, mas ali ele está em casa. Ele só se sente deslocado se a sua natureza estiver de alguma maneira degradada, corrompida. Então, em resumo, a física estoica afirma que o mundo existe tal como é por um propósito. A realidade como um todo é eterna, existe sempre, porém não sempre esse mesmo mundo. Ele irá se renovar num ciclo infinito. Todos os seres buscam não o prazer, mas buscam o que é útil. Buscam a excelência que lhes é própria. E no ser humano, essa excelência própria é viver conforme a razão, que é o mesmo que viver conforme a natureza e os desígnios de Deus.